Olá, muito obrigado aqui pela sua presença nessa aula. Se você está recebendo esse vídeo, é porque com certeza você ou tentou participar da aula online, né, aberta, gratuita que eu dei ontem, ou você se inscreveu para essa aula, né? Muita gente não conseguiu estar presente na aula de ontem. Nós tivemos um problema técnico ontem com a qualidade da gravação e também na hora de transmitir. Então acabou que a gente começou muito tarde. O vídeo picoteou algumas informações e eu me comprometi, né, a poder entregar para você aqui aquilo que eu tinha proposto. Então, hoje com mais calma, mais tranquilo, eu estou aqui gravando esse vídeo para entregar para você. Provavelmente você, né, está recebendo isso agora. E onde a gente vai ter a oportunidade hoje de conhecer um pouquinho mais dessa metodologia, de como que os jogos de autoconhecimento podem te auxiliar e auxiliar clientes e pacientes, mas também, principalmente, você poder trazer aqui uma questão pessoal. Eu tenho certeza que se você chegou até aqui, você já pôde aí confiar que existe um fenômeno chamado sincronicidade. Você sabe que nada acontece por acaso, né? Então, vou te pedir que você confie, né? Que era esse vídeo que precisava chegar para você, que você confie no arquétipo que nós vamos sortear aqui hoje, nas casas que o jogo vai trazer, e que sim, essas informações do jogo, elas vão responder à questão, o grande desafio que você está vivenciando hoje, nesse momento atual de vida. É claro que é um formato, uma experiência de jogo coletiva, mas eu já há muitos anos já trabalho dessa forma e posso te afirmar com certeza que você vai trazer resultado. Eu recebo até hoje inúmeros depoimentos de jogos que eu fiz assim online, de pessoas que tiveram essa experiência e que ficaram realmente impressionadas como que realmente, né, o jogo foi trazendo exatamente aquilo que essas pessoas precisavam, né? Então fica aqui comigo até o final da aula. Eu quero estabelecer um compromisso com você hoje, de, né, você que está assistindo esse vídeo. Primeiro, qualquer coisa, pausa o vídeo aí um pouquinho. Prepara um ambiente onde você está, se concentra, né, se desliga das redes sociais, procura um campo de silêncio, né, tem algo para você receber, tem uma mensagem do jogo da vida para você, e quanto mais você puder estar receptivo e estar compenetrado, melhor. É importante que você tenha com você uma folha em branco, um lápis ou uma caneta, de preferência um lápis, uma borracha, às vezes você precisa alterar alguma coisinha, que vão ser importantes para no momento que a gente abrir o jogo aqui, tá bom? Então, nessa vivência, né, além do conhecimento que eu vou estar transmitindo aqui para você, você vai ter a oportunidade, então, de experienciar aí o resultado do jogo diante da tua questão. E a grande questão que você vai colocar é aquela que é o seu grande desafio de vida nesse momento atual. Na hora que a gente chegar nessa etapa do jogo, eu vou falar um pouquinho mais para você a respeito disso, tá bom? Então, dando sequência aqui, vou compartilhar aqui com vocês um slide. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês, falar um pouquinho de vez de se conhecer primeiramente, né? Meu nome é Nixon Gabriel, sou especialista em jogos de autoconhecimento, sou terapeuta, constelador, storyteller e tenho várias outras formações, mas em síntese, meu principal dharma, vamos dizer assim, né, meu propósito de vida é fazer ponte entre a psicologia profunda, a espiritualidade prática, tendo como meio os jogos de autoconhecimento, proporcionar esse caminho de uma forma prazerosa, de uma forma mais instigante e precisa, né? Eu sou nascido em Varginha, Minas Gerais. Se você está em dúvida, não sou ET de Varginha. Apesar que o apelido do meu pai é pai do ET, porque ele fabrica estátuas de ET. Tem uma história aí bem diversificada, né, onde eu passei por diversas tradições, grupos e ordens, né, iniciáticas, diversas fontes de estudo
da espiritualidade. Eu vou resumir isso, não vou estender o campo nisso. E dentro desse caminho como buscador, que começou muito cedo, né? Eu que vim de uma mãe que engravidou com 14 anos de idade, né? De um pai criado na roça, daquele sistema mais antigo. Meu pai apanhava no chicote, né? Eu, então, tive uma infância muito desafiadora, né? Praticamente apanhava todos os dias. E descobri mais tarde, quando eu fui candidatar uma vaga de diretor da rede Supera, que é uma rede que tem 350 escolas, né, no Brasil. Essa empresa trabalha com foco em desenvolvimento cognitivo, ginástica cerebral, para fazer prova, para entrar nessa empresa tem que fazer um teste de QI. E aí, nesse teste de QI descobri que meu QI era 149, que é um QI muito acima da média, considerado, né, um gênio, um superdotado, alguma coisa assim. E nesse dia eu comecei a pesquisar sobre esse assunto e descobri que na minha infância, né, pessoas como eu, algumas delas, muito cedo começam, desde criança, a questionar, trazer para o campo questões mais existenciais. Coisa que para mim começou muito cedo. Então, com todas aquelas dores, aquelas minhas feridas da infância, eu fui convocado muito cedo a buscar um caminho, uma saída para isso. Então, né, dentro da própria religião católica, me dediquei profundamente, e depois fui conhecendo outros caminhos, e fui me entregando e buscando saída, no nível mais profundo, estava buscando saída para essa dor, né, para a cura dessas feridas. Até que depois de muitos anos, tendo passado por diversos caminhos dentro da espiritualidade, eu vi que aquilo também não estava resolvendo meu problema. E aí eu encontrei um mestre junguiano, um psicólogo, Dr. Hugo, que quando eu encontrei ele estava passando por uma depressão profunda. Eu conheci ele na busca da psicologia, e ele me conheceu através da busca da espiritualidade. E aí a gente pôde se ajudar bastante. Eu ajudei muito o Dr. Hugo. E ele ficou muito encantado ali também com os meus conhecimentos, como que eu era tão novo, né, e já entendia tanto algumas questões que exigiriam tantos anos de estudo. E aí ele então, sabendo de um método que eu vinha já sendo inspirado a colocar em prática há muito tempo, que era na utilização dos jogos de RPG, né, que são aqueles jogos narrativos de interpretação de papéis, não sei se vocês conhecem. Eu tinha desenvolvido um método aplicando os jogos de RPG dentro de um processo terapêutico. E aí ele me convidou então para trabalhar com ele. E a gente montou, com todos os pacientes, diversos pacientes que a gente montou grupos com esses pacientes, eu aplicava, comecei a testar e aplicando e ajustando essa metodologia durante um tempo. Até que no meio dessa busca, nesse processo, eu vivenciando uma fase, uma crise de propósito de vida, porque cheio de capacidades, cheio de talentos, mas eu não sentia que eu estava ocupando o meu lugar no mundo. Imagino que talvez você também esteja passando por isso. O tema propósito de vida é um tema da vez, né? Realmente, nesse momento que nós estamos vivendo, se você não pôde ainda encontrar o seu lugar no jogo, o jogo está te espremendo até que você ocupe o seu lugar, né? E eu estava vivenciando essa crise nessa época. E aí, uma amiga me emprestou um livro. Eu fui na casa de uma amiga, era um domingo de manhã, e ela me emprestou esse livro aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Tela aqui, talvez você já conheça. A Águia e a Galinha. Eu peguei esse livro e li, no começo do livro ele conta, em síntese, a história da galinha, da águia e da galinha, né? Que em síntese é a águia, né, que foi encontrada por um camponês e foi criado junto com galinhas. E acreditava, inclusive, que era uma galinha. Jogava um milho, ela ciscava. Até que um biólogo muito... Os camponeses recebem a visita de um biólogo, alguma coisa assim. E ao ver aquela águia, ele fica impressionadíssimo com a águia, mas questiona isso, né? Como que pode uma águia ser criada com galinha? Eu vou resumir a história, porque também uma questão a respeito ao seu tempo, mas depois você pode pesquisar essa história na internet. Até joga no Google aí Águia e a Galinha, você vai encontrar a história. E em síntese é essa pessoa tentando fazer com que essa água desperte. Ele levanta o braço e fala: águia, você que pertence aos céus e na terra, abre as asas e voe.
ela olha para o chão, vê as galinhas ciscando a pula e volta a ciscar. E assim ele vai tentando. Enquanto isso, o camponês debocha dele. Fala, não, essa águia é galinha, não é uma águia. Até que no alto do penhasco, ao levá-la no alto do penhasco, a águia finalmente, ao se lançar, ela desperta, né? Dá o tipo cal-cal das águias, bate as asas e voa. E aí eu li essa história e fiquei profundamente mexido com essa história. Mesmo. E aí, nesse dia, quando foi mais à noite, me ligou uns amigos de Varginha, né? Um deles até trabalha comigo hoje, e o outro deles foi minha esposa durante 9 anos. Né? Então, não diria isso aqui se não fosse verdade, imagina. E eles estavam em Varginha e viram uma luz dourada no céu, né? E ligaram para mim, Nixon, a gente está aqui em Varginha, está vendo uma luz dourada no céu e tal. E eu fiquei muito mexido. Eu tinha assistido de tarde, nesse dia à tarde, aquele filme O Dia que a Terra Parou, que fala disso também, tem uma luz que vem do céu e tal. E fiquei com a minha consciência expandida, vamos dizer assim, né? Isso foi no domingo. Quando foi na terça-feira de manhã, quando foi na terça-feira à noite, eu estava no sítio, agora já está no sítio do Dr. Hugo, e aparece essa luz dourada, gigante no céu. O Dr. Hugo ele era cético. Ele me procurou para tentar abrir a espiritualidade, mas ele era cético, assumido. Vinha tentando abrir a espiritualidade. Quando viu a luz, eu falei, olha, o Dr. Hugo vem ver. Ele foi ver, ele viu a luz, correu para dentro de casa, fechou a porta e trancou a porta. Isso é verdade, porque o cético, nessa hora, ele é o primeiro, é o que tem mais medo. Por que que tem o que tem mais medo? Porque essa é uma das defesas principais. Eu vou perder essa defesa? Deixa aqui com o meu ceticismo. Né? O ceticismo ele é também um mecanismo de proteção. E aí eu fiquei muito mexido com essa luz dourada. História de doido, né, gente? Eu vou contar para você o que é, né? Às vezes eu até fico um pouco receoso de contar, para não parecer papo meio, né, de uma coisa muito extrafísica. Eu que já atuei no empresarial também, conheço todas as linguagens, até mesmo dentro da própria psicologia. Então, mas eu estou contando para você, de fato, sendo honesto, contar para você, de fato, o que é essa história. E aí foi na quarta-feira de manhã, eu tenho um caderno de músicas que eu componho por inspiração, por intuição, e veio para mim uma música que eu chamei de Águia Dourada. Eu não tinha feito essas associações ainda, o nome era Águia Dourada, e era uma música muito alegre, e eu senti que dentro da espiritualidade, uma música para ser cantada em fogueira, uma música de diversões em fogueira. Deu 10 minutos, não deu 10 minutos que eu tinha escrito essa música, me ligou a amiga que emprestou esse livro, que vocês estão vendo aqui, A Águia e a Galinha, me dizendo, falando, oh, Nixon, você não sabe, nós jogamos Mahalila na segunda-feira, foi uma experiência incrível, e tinha espadas e tinha serpentes no jogo, né, vocês estão vendo aqui, no tabuleiro atrás, e a gente jogo, autoconhecimento, porque a gente lembrou muito de você, né, que eu já vinha fazendo ponte nessa época sobre isso. Então, te ligando que daqui 7 dias vai ter um jogo em Cunha, daqui uma semana. Eu olhei no caderno, era a música número 7 do meu caderno, essa aqui tinha acabado de chegar. E falei, tá, nossa, incrível, quero participar. Aí passou uma semana, encontrou eu e o Dr. Hugo, nos encontramos, né? E aí fomos, então, para o Mahalila, né? E nesse caminho, a gente saiu de Guaratinguetá, e nós fomos até Cunha. E quando a gente entrou no carro, uma viagem de 45 minutos, me deu um sericutico. Falei, Hugo, me explica, como é que foi que Jung destrinchou a sincronicidade? Porque Jung foi quem cunhou esse nome, né? Sincronicidade, isso veio através de Jung. E como é que foi que ele chegou nisso, né? Aí ele contou as histórias de Jung, talvez você conheça. Depois pode pesquisar aí na internet também, vamos ganhar tempo aqui, né? História do escaravelho, dos sonhos com os peixes. E ele ficou muito instigado com esse fenômeno e se dedicou, né? Lançou um livro especificamente sobre isso. E aí o Dr. Hugo foi me contando essas histórias todas e assim chegamos no jogo. Foi no interior de Cunha, que é inclusive onde eu resido, né?
apesar de eu dar o curso em São Paulo e à distância, eu resido aqui numa comunidade, na natureza. Por exemplo, eu estou dando essa aula agora, mas meu escritório está aqui também. O cliente aqui é onde eu fico, para você entender um pouquinho. E aí eu não morava em Penha na época. E então nesse processo, cheguei de frente para o jogo, né? Estou tomando aqui, escapou um pouquinho a história, né? Então, cheguei de frente para o tabuleiro e fiquei profundamente mexido com aquelas casas todas aquelas possibilidades, um jogo. Eu já era apaixonado por jogos, né? Os jogos estão na minha essência. E abrimos o jogo. Nesse formato de jogo, inclusive tem a ver com o formato que nós vamos jogar hoje, parte do princípio que nenhum grupo se constela por acaso, assim como nada acontece por acaso. E essa é uma compreensão muito importante quando a gente quer compreender o jogo da vida, né? Tudo que se manifesta para você, toda mensagem que chega para você, o tempo todo é exatamente aquilo que você precisa. Tem a ver com você, né? E aí, nessa proposta, vou botar aqui um pouquinho a câmera aqui no tabuleiro, para você ver aqui rapidinho. Uma câmera que eu separei só para o tabuleiro aqui. Aqui, né? Então, deixa eu tirar um fio aqui da frente. Estava lá, só que é um tabuleiro muito mais, é um tabuleiro só de mesa aqui para o vídeo mesmo, né? A gente tem outros tamanhos, formatos de tabuleiro. Vi aquelas imagens todas e começamos o jogo, né? E nós temos aqui no jogo, o jogo só para vocês entenderem, né? Primeiro falando rapidamente aqui, abrindo um parênteses, sobre Mahalila. Mahalila, que significa os grandes passatempos divinos. Maha, grande, Lila, passatempos divinos. Ele era inicialmente conhecido como Gyan Chalpa, ou Dhinana Chalpa, que significa jogo do conhecimento, ou jogo do autoconhecimento. Tem outros nomes. Ele se manifestou em vários formatos em diversas regiões da Índia, no Nepal e no Tibete, né? São vários estudos. Uma das fontes dizem que o jogo garante que o jogo existe há pelo menos 2.000 anos. Algumas fontes falam que existe há mais de 4.000 anos. Então você tem a data exata em que surgiu esse jogo. É um jogo que vem, né, dos Vedas. Vou pegar uma outra imagem aqui que dá para ver melhor o tabuleiro, ó. Dos Vedas, né, ou dos Devas, né? Se vem dos Vedas é porque vem dos Devas, né? É um jogo que não foi criado pelo ele vem de lá para cá. Uma das histórias, dos mitos, das lendas conta que os rishis, os santos, sábios indianos, eu não compartilhei a tela aqui rapidinho, estou mostrando aqui, vou compartilhar aqui. Aqui, ó. Uma imagem melhor, ó, aqui. Então, os santos sábios indianos, eles oravam por uma ferramenta que pudesse auxiliar na compreensão do que eles chamam do mundo fenomenal de Maia, né? Ou a Matrix, né? E eles foram orientados a ficar 3 anos em silêncio nas montanhas, concebendo esse grande jogo. Aqui você não vai compreender muito bem, porque as casas estão em sânscrito, né? Mas o jogo tem 72 casas, que representam 72 aspectos da consciência. Tem 10 espadas, 10 serpentes. Você caiu na cabeça da serpente, você desce até o rabo. Caiu no punho da espada, você sobe até a ponta. Você tem os 7 níveis, são 8 linhas, sendo as 7 primeiras representantes também de 7 estágios de consciência que estão relacionados aos 7 chakras e o último plano, que é o plano divino. Então nós começamos lá o jogo, estávamos aqui principalmente nas casas dessa parte de baixo, da base do tabuleiro, e o jogo estava tenso, estava pesado, né? Pesado assim, demonstrando muito aspecto inferior. Então a gente caía no apego, na vaidade, na avareza, na avidez, e mal subia, a gente já pegava inveja, já descia para a casa 8, para a avareza de novo, e não subia, né? Mas eu percebi que havia uma insatisfação muito grande do grupo, e claro, incluindo, né? Porque você consegue perceber o jogo quando você toma ele para você. E aí, de repente, aquilo foi me incomodando, até que de repente surgiu um espírito de buscar uma saída para que pudesse subir no jogo. E aí eu senti que era como se eu tivesse a voz de uma Mahalila estivesse dentro de mim, uma voz interna diferente, me guiando dentro desse jogo, né?
E eu perguntei, então, por que que não quer subir? Por que que não sobe? E o jogo começava, nesse momento, a me mostrar, né? Intuitivamente, eu comecei a perceber essa voz interna falando comigo, falando, por que que não quer subir? O jogo também perguntava, né? Porque não, a primeira coisa que eu compreendi foi, é porque não se está fazendo o trabalho de base específica daquelas casas, né? O que que aquela casa de sombra está querendo mostrar? O que que ela está querendo dizer de fato? O que que aquilo tem a ver comigo de fato? Será que eu estou podendo compreender, entrar no campo daquela casa e fazer o trabalho que ela está propondo mesmo? Não, nesse caso não estava acontecendo isso lá. A gente não estava recebendo o mesmo ensinamento das casas. A gente estava olhando para a casa 68, vocês vão ver que é uma brilhante aqui em cima, que é a casa da iluminação do jogo, vamos dizer assim, né? Então, como vamos falar por mim, não posso falar do Uber, posso falar por mim, né? Na época, ainda bem mais novo, eu estava com um ego espiritual gigantesco. Eu tinha passado por muitas experiências místicas, até autênticas, importantes, mas ainda muito jovem, encantado com esse eu espiritual, ser quem eu sou, o que eu sou. E eu queria que o jogo confirmasse essa identidade, confirmasse isso para mostrar para mim mesmo o quanto eu sou especial, né? Queria ganhar, vencer o jogo, ganhar o jogo, jogando o jogo como se fosse um jogo para ganhar. Marralila não é um jogo para você ganhar o jogo. Você vence no Marralila quando você toma consciência daquilo que precisa ter consciência. Quando você consegue ter clareza a respeito do seu ponto de trabalho atual e o que está por trás disso que está sendo o seu grande desafio de vida nesse momento. Isso é vitória no jogo, mas eu estava querendo chegar na casa 69, uma obstinação nessa direção. E aí eu entendi primeiro que era porque então não se estava fazendo um trabalho real, com os aspectos de sombra que o jogo estava mostrando, e segundo, e aí me veio um conhecimento, né, bebi da fonte aí de Evo Ferrar, mas que puxava isso no meu arcabouço na hora, que era assim, mecânica básica. A criança, quando ela vivencia o primeiro choque de abandono, de rejeição, em algum nível ela acredita que ela não foi amada porque tinha algo de errado com ela. Então ela idealiza que se ela for perfeita, isso tudo inconscientemente, né? Dentro daquilo que ela acredita que é o que os pais esperam dela, ela finalmente vai ser amada. E todos os problemas dela estarão resolvidos. Porque para a criança ser amada pelo pai e pela mãe é tudo na vida, né? E aí a criança fica obstinada em realizar esse eu grande que ela idealizou, né? E junto com isso desenvolve um complexo psicológico, um tirano interno, um aspecto que está ali para garantir que você chegue nessa perfeição. Mas, resumindo, depois a gente vai falar isso quando a gente abrir o jogo aqui. Havia uma obstinação em confirmar esse eu idealizado e isso impedia que eu pudesse olhar para cima. Quanto mais eu olho para minha sombra, mais inferior eu vou me sentir, e essa é a ferida original. Eu falei, nossa, quanta compreensão em pouco tempo, no primeiro contato com esse jogo, quanta compreensão está me trazendo, que clareza, achei que incrível, porque o campo do jogo expande a consciência. E tudo aquilo que está inconsciente começa a vem para o campo e fica mais nítido, mais perceptível. Isso está muito incrível. E aí aí o jogo falou, é isso mesmo, né? Quando eu cheguei nessa compreensão, mas o jogo ainda perguntava, mas o que está além disso, atrás disso? E aí fui até que eu olhei, em vez de pensar e entender. Eu entrei no campo, me senti, ocupei meu corpo, senti o grupo, e ali eu olhei e eu vi a dor que está por trás disso tudo. E quando eu olhei a dor, me veio um fio de compaixão, de empatia com essas marcas profundas. E quando eu senti compaixão, o facilitador, então, jogou o dado para mim. Porque nessa forma coletiva, era sempre uma pessoa jogando, representando o grupo. Então não importava quem jogava, mas tinha umas 15, 20 pessoas, e não são muitas jogadas. Mas na hora que eu tive esse insight, que eu senti esse fio de compaixão, ele jogou o dado. Eu lembrei quando eu jogava RPG, eu estava tendo que enfrentar com o meu personagem, né? O personagem tinha mais de 2 anos com aquele personagem, eu lembro que eu tive um momento que eu tive que enfrentar um dragão, naquelas histórias de aventura, né? E eu estava numa cena que era uma cena que ou eu tirava um 20, um dado aqui, num dado de 20 faces, um dado de 20 faces, ou o dragão ia devorar meu personagem e eu ia ter que perder aquele personagem que eu já tinha 2 anos. Né?
Perder um personagem, olha a dedicação, né? E aí eu joguei, só que na hora eu senti uma força. Eu joguei o dado e tirei um 20 no dado. Acertei o pescoço do dragão, consegui escapar, derrotar o dragão. Os adolescentes pularam, ficaram eufóricos, né, com aquilo. Mas o que eu estou contando isso é porque na hora que jogou o dado para mim, eu senti aquela mesma coisa que eu tinha sentido naquela cena, muito tempo atrás. Um sim, eu tinha um sim na minha mão. Joguei o dado, tirei um 6 no dado. Nessa hora, eu vou mostrar aqui o tabuleiro para vocês. Ó. Acho que aqui dá para vocês verem. Ó. Aí mesmo, né? Vocês vão ver que tem a casa 11, vai seguir a numeração. Tem a casa 11. A casa 11, Gandharva, é a casa das diversões no jogo. Só que nessa hora não tinha energia de diversão nenhuma. Eu tirei 6 no dado. Você vai caminhar aí 6, ó, você vai até a casa 17. Que é o punho da maior espada do jogo, que é a espada da compaixão. E foi o sentimento que fez com que esse dado viesse até a minha mão. E aí, quando você no jogo, como eu expliquei, vocês caem no punho da espada, você sobe até a ponta, ó, leva lá para a casa 69, que é Brahma Loka, a casa do Criador, que na versão desse facilitador, o An e a Tamirá, ele tem uma versão que ele desenvolveu, mas na versão dele, a casa 69 é a casa da sincronicidade, talvez tenha sido sincronicidade. O Dr. Hugo, nessa hora, já olhou para mim e falou, nossa, né, nada mais sincrônico, é o tema que a gente veio conversando hoje, que você joga e cai na casa da sincronicidade. E aí não para aí. E aí esse facilitador, ele abriu um leque de cartas e falou, você tem direito a uma dádiva. E eu puxei a carta. Olha qual é a carta, eu tenho aqui a imagem da carta, vou compartilhar aqui para vocês, olha só. Dá uma olhada. Leia aí. Incrível, né? Olha o título da carta. Eu sou a Águia Dourada. E aqui está a síntese da história da águia e da galinha, né? E aqui é o nome da música que eu tinha concebido e aqui a síntese resumida da história da águia, né? Que são eles, né? E aí foi uma alegria, uma euforia, vamos dizer assim, né? Euforia positiva, né? Todo mundo ficou feliz, a energia subiu, aquela energia que estava pesada no jogo subiu, e a gente ficou muito contente, né? E a coisa aconteceu. E dali, inúmeras sincronicidades sobre a águia, e depois esse casal foi entender por que a gente se encontrou, sabiam que eles iam passar isso para alguém, e era para mim mesmo. E aí, histórias inacreditáveis, de eu estar contando a história, assim, e buzinar uma caminhonete na frente do jardim onde eu estava, e vim com uma águia de 2 metros de altura, de Bali, com serpentes no pé, e coisas assim, incríveis. E essa é uma frequência também, desse método é uma frequência também do Mahalila, também desse jogo. E, bom, é isso, né? Eu poderia contar muitas histórias aqui para vocês. Só para vocês entenderem um pouquinho como que eu chego nesse Mahalila, como que eu chego nessa trajetória. Nesse período, então, dali para frente, foram alguns anos, né? 7, 8 anos de iniciação no jogo, de estudo, de dedicação, até que eu pude entregar isso na Índia, receber as bênçãos e soltar oficialmente esse trabalho, e tem o Mahalila como uma ferramenta principal, mas que se trata de uma metodologia que traz outros aspectos também. Então, por exemplo, a gente trabalha com o conceito da jornada do herói, né? Aplica esse conceito da jornada do herói dentro do método também, né? Então, o que é a jornada do herói? Né? O Joseph Campbell, um mitólogo, um grande estudioso, pesquisou todas as histórias, mitos, contos de diversos povos. Né? Aliás, acho que não sei se ainda está compartilhando aqui a tela. Deixa eu voltar a compartilhar. Aqui. Isso. Diversas histórias, mitos, contos de diversos povos, diversas eras de toda a humanidade. E ele percebeu que havia uma síntese em comum nessas histórias. E ele dividiu essa síntese, em 12 etapas. E passou a chamar isso de a jornada do herói. E representa as etapas na qual você passa quando você sai de um estágio de consciência para um estágio de consciência superior. E você vivencia a jornada do herói no micro e no macro.
Você vivencia num projeto, você vivencia numa vida, dependendo da tua visão espiritual, em vidas, né? Para um quadrante da consciência, às vezes tem toda uma jornada do herói para a purificação de uma vaidade, por exemplo, ou de uma inveja, ou de uma avareza, né? Ou de qualquer forma de egoísmo, ou daquilo que precisa ser trabalhado, né? Mas sempre é possível se observar essas 12 etapas. Quando você domina essa ciência, inclusive na aplicação dentro do método, você tem um instrumental para poder ajudar o outro a se localizar. E essa clareza a respeito do ponto onde eu me encontro, ela faz toda a diferença dentro de um processo de transformação, dentro de uma jornada de autoconhecimento. Então, por exemplo, estou vivenciando a morte, né? Mas eu não estou consciente que é isso, estou querendo resistir, eu dificulto o processo. Mas se eu sei que depois da morte vem a ressurreição, então eu facilito, eu confio que está morrendo o que tem que morrer, que está acabando o que tem que acabar, e que essa é a etapa mesmo. Mas quando você está vivenciando ela e não sabe que essa é a etapa, uau, é bem mais difícil. E você acaba sofrendo exatamente pela resistência àquilo que a jornada está propondo naquele momento. Acaba entrando num sofrimento que é desnecessário, não aquele que é legítimo, aquela dor que precisa, né, ser vivida, ou um sentimento que é autêntico de se viver, né? Então, vou resumindo aqui, para vocês entenderem a síntese disso, né? A jornada do herói se trata do herói viver, né, dentro do mundo comum, do mundo conhecido. Eu penso que o Senhor dos Anéis vai ver lá os hobbits, quando eles começam o filme, né, estão lá os hobbits, aquele mundo de natureza, aquele calor, as crianças correndo, as casas são como se fossem úteros, redondinhas, né, dentro da terra, e lá dentro tem bastante comida, tem um bolinho quentinho, chazinho saindo, bolinho quentinho saindo do forno, os velhinhos sentados, tranquilos, fumando cachimbo, aquela vida comum, né, até, que é o que a gente vai chamar no primeiro estágio do herói de mundo conhecido, ou do mundo comum, é o status quo cotidiano, né, e também representa a zona de conforto. Mas em algum momento o herói recebe um chamado para a aventura. Quando ele recebe o chamado para a aventura, normalmente ele nega, isso acontece na história, isso é possível verificar mais lá na história dos hobbits, né, do Senhor dos Anéis, quando o Gandalf convida o hobbit para a aventura e fala, não, nunca nenhum hobbit saiu dos limites aqui do condado. Ele nega e fecha a porta, né, na cara do Gandalf. Mas quando o herói nega o chamado, ele entra na crise existencial. E essa crise existencial vai se tornando mais aguda até que ele possa aceitar finalmente esse chamado. Quando ele aceita o chamado, né, ele vai para uma próxima etapa, eles vão para o limiar, ali se encontra o mentor, ou antes, durante ou logo após o chamado, e aí vão surgir os aliados que vão ajudar o herói nessa jornada, a enfrentar provas, desafios, até que ele esteja maduro o suficiente para o enfrentamento do antagonista, né? Então ele passa nesse, antes, durante ou depois, ele próximo, ele passa no processo de morte, que é o nascimento, né? Vence o antagonista e vai receber um novo conhecimento, um novo poder, uma nova habilidade. Mas é aí que encerra a jornada do herói? Não. A jornada do herói continua. O herói agora deve retornar ao reino para entregar aquilo que ele conquistou. Seja o elixir que vai curar o rei, a princesa que foi resgatada, um tesouro, uma nova habilidade, um novo conhecimento do reino, né? E nesse retorno, esse novo conhecimento, essa nova habilidade, essa nova capacidade, ela é provada, ela é testada, e é ali que ela se consolida. E aí, finalmente, o herói pode cumprir a última etapa, que é entregar aquilo que ele conquistou. E é isso que diferencia a jornada do herói. Então, a gente trabalha dentro desse conceito. Vai ser importante porque nós vamos sortear aqui hoje, para você, um dos 12 arquétipos, que são um estudo feito por Jung. A gente se baseia aqui mais especificamente no estudo feito também baseado nisso, pela Carol Persson, que fez um estudo profundo relacionando os 12 arquétipos junguianos com a jornada do herói, né? E esse arquétipo vai dar o tom do nosso jogo hoje. Mas antes disso, então, nós vamos preparar agora para jogar. Que bom, né? Então, você veio comigo até aqui, segue firme aí, vamos até o final do jogo. Obrigado por ter vindo até aqui. Coloca aí, então, prepare o seu papel, a sua caneta. Organiza aí. Pega aí.
Então, você está aí com papel e caneta, folha em branco. No canto superior direito da folha, você vai colocar a data de hoje. E aí você vai colocar um título nessa folha. O título é O Jogo da Minha Vida. E na primeira linha, né, da esquerda para a direita, você vai colocar o seu nome completo. E aí você vai colocar uma frase, vai iniciar uma frase embaixo, não completa ainda, mas o início da frase é: o meu grande desafio é. Deixem aberto. Então, a minha indicação é que nessa etapa você coloque realmente aquela questão que você sente que é a sua questão principal. Qual é mesmo o seu desafio nesse momento de vida? Às vezes você elenca o profissional, mas o que está gerando mais fricção na tua vida não é o profissional, é o pessoal. Você apenas elegeu aquilo como algo mais importante. Mas aquilo que é a questão é aquilo que faz doer, aquilo que te fragiliza, aquilo que mexe com você. É o seu ponto nevrálgico, o seu ponto sensível. E a vida está o tempo todo te provocando nesse ponto. Mas como é um ponto que normalmente está relacionado a uma dor que carregamos, é natural que seja um ponto cego, né? Então eu vou transitar pelos terrenos onde eu domino, onde eu confio. Então, uma outra dica é que quanto mais objetivo for a sua questão, melhor para o jogo também de trazer uma resposta mais objetiva. É como se a gente começasse por um galho e esse galho vai levar até uma raiz, e que é a raiz também de outros galhos. Mas essa raiz, eu chamo de galho aquilo que é específico. Qual é o sintoma que está te gerando esse desafio que você está vivendo agora? Então, às vezes a pessoa, meu desafio é me encontrar. Isso é muito amplo. Meu desafio é amar a humanidade. Isso é amplo. Meu desafio é porque eu controlo muito meu filho. Isso é específico. Mesmo que tenha várias outras questões, começa por uma. E uma que está te provocando mais. Bom, depois dá uma pausadinha no vídeo, pensa, escreve e segue comigo aqui na sequência. Tá? Então, você colocou aí o seu desafio. Antes de definir o seu desafio, não continue ouvindo esse vídeo. Para, ok? Escreve, e aí depois você ouve o restante do vídeo. Pode te influenciar e atrapalhar aí a definição da questão. Então, ok. Então, agora estou acreditando que você já definiu aí a sua questão. Eu vou sortear aqui, então, um arquétipo. Que é um arquétipo que a sincronicidade da vida, através de mim, aqui desse vídeo, está trazendo para você. Já te ajudando a funilar e a entender um caminho, a achar um caminho aí para a resolução da sua questão. Eu vou abrir aqui o arquétipo. Então, veio aqui, só para vocês entenderem, né? São vários arquétipos. Mas veio aqui o arquétipo do guerreiro, né? O que o arquétipo do guerreiro fala? Que também é o próprio arquétipo do herói, né? Ele está falando de força de enfrentamento, de ir em direção ao alvo. A pergunta que o guerreiro traz é: coragem para quê? O que é isso na tua vida que para isso hoje você está precisando de coragem? Porque às vezes você é um guerreiro, você é uma pessoa lutadora, uma pessoa que enfrenta a vida, uma pessoa que tem energia de ação. Talvez não. Talvez você está precisando dessa energia. Mas o jogo vai dizer, o maior ato de coragem é reconhecer a própria vulnerabilidade. Né? Se tem algo que a gente precisa ter muita coragem, é de entrar em contato com aquilo que é a nossa fragilidade. E isso é um guerreiro de verdade. Né? É ir em direção ao alvo. O alvo é o dragão. Quem são os nossos inimigos no caminho, se não os nossos sentimentos, dores e aspectos profundos, tão difíceis de serem sentidos, de serem encarados. Então, normalmente eu digo para as pessoas que jogam comigo, é o seguinte, quando sai o arquétipo do guerreiro, né? Será que a questão que você trouxe é mesmo a questão? Porque isso é muito comum nesse arquétipo, quando vem esse arquétipo. Às vezes você escolheu uma questão que é uma questão mais dentro da sua área de domínio. E o guerreiro vem questionar, porque normalmente você vai estar precisando da coragem desse guerreiro, e ele vem para trazer ela, para encarar a questão que é a questão de verdade. Então, se é relacionamento, por exemplo, às vezes a pessoa está muito tempo sem se relacionar, ou tem um relacionamento que não tem tono, o relacionamento já ela está na relação, mas o relacionamento já se fez há muito tempo. E ela prefere, então, engavetar aquilo, não encarar a realidade, já está tudo bem,
foca tudo em trabalho, propósito e tudo mais, mas aquilo está lá, incomodando, inflamando, atacando a vida de alguma forma, não avança no relacionamento. Por quê? Porque não quer encarar, porque ali tem uma fragilidade. É o medo de entrar em contato com a minha fragilidade e aquela ser a minha realidade final e não ter saída. Esse é o medo. Por isso eu preciso de coragem, dessa força de encarar qual é mesmo o meu ponto de trabalho. E a aceitação do chamado para a aventura. Minha pergunta, então, é qual é o seu chamado nesse momento? Ok? Então, o arquétipo do guerreiro vem elucidar esse primeiro aspecto. E agora nós vamos aqui, já indo um pouco na direção aqui do tabuleiro. O jogo começa aqui na casa 68, que é Vaikunta Loka, a morada de Krishna, a morada de Vishnu, que representa o sol central, né? A origem do jogo, a fonte criadora. E o jogo, ele começa fazendo a primeira pergunta. Quem é você? Essa é a primeira pergunta. Eu vou colocar aqui uma outra tela que vai nos ajudar. Os arquétipos. Aqui rapidinho. Estou eu. Vou botar uma imagem do tabuleiro mais nítida para você. Então começa ali na casa 68. Lá em cima está brilhando mais aquela casa. Em cima do chakra violeta ali, em cima, né? Casa 68. Tá? A pergunta original é: qual é o propósito do jogo na forma como ele é? Porque se a gente olha determinado ângulo, quando eu falo do jogo, eu estou falando da própria vida, eu vou perceber muita desesperança, muita injustiça. Só um minutinho aqui, peraí. Estou tomando aqui, chegou um entregador de água aqui. Desfoquei um pouquinho. Então, qual é o propósito do jogo na forma como ele é? Porque se eu vejo tanta violência, tanta desesperança, tanta coisa. Qual que é o propósito do jogo ser dessa forma, na forma como ele se manifesta? Porque, afinal de contas, se você não puder compreender o propósito do jogo, como é que você vai confiar no jogo nessa forma? Como é que você vai se entregar para o mistério do jogo? Como é que você vai se entregar para os sinais que a vida está dando, se a vida é perigosa? Na verdade, a gente sabe que quando a gente está podendo caminhar na confiança, as coisas acontecem bem. Você já experienciou isso. Quando você confia, quando você se alinha com aquilo que a vida está trazendo para você, as coisas fluem. Mas quando a gente age a partir do medo, da resistência, as coisas não funcionam. O próprio jogo ele é didático, né? Ele tem um propósito para ele ser assim. Essa é a pergunta original do jogo. E o jogo a gente vai contar aqui rapidinho um pouquinho para você sobre isso. Então, a primeira coisa que precisa ser compreendida a respeito disso é entender, né, essa característica. Vou botar aqui para a imagem do tabuleiro. Estamos aqui na casa 68, tá? Essa característica original. A primeira característica sobre essa fonte criadora é que tudo que nasce vem do prazer. E é por isso que tudo é criado em infinitas possibilidades. Então, se o divino coloca a própria criação, ele imbui de sua consciência, né? Deus se vendo por dentro, experienciando a própria criação. O segundo aspecto é que essa consciência ela é o próprio amor. A essência dessa fonte é o amor. Só que ela tem uma característica que ela sempre foi. Difícil de entender, né? Dentro do tridimensional de Euclides que nós vivemos, né? Mas ela sempre foi. Como que aquilo que sempre foi poderia se conhecer? Pensa nisso. É mais ou menos como a gente pensar, se tudo é pura luz, o que eu enxergo? Quer dizer, luz? Não, se tudo é pura luz, você não enxerga nada. Só existe a consciência da luz quando tem a sombra, quando tem um contraste. E aí você tem noção de que aquilo é a luz. Então, em algum momento, essa consciência, na busca de se expandir, de se conhecer mais, inclusive, né, ela afasta de si mesma, esquece de si mesma, para que, ao retornar a si, tome consciência de si. Só que, para viver essa experiência, eu preciso de alguns mecanismos. Então, por exemplo, o mecanismo mais desafiador do jogo é um mecanismo de segurança. Como toda energia se auto-perpetua, esse esquecimento de si mesmo,
Ele poderia se perpetuar. E aí tem um elemento que garante o retorno, que é o elemento mais desafiador dessa vida, que é o quê? A dor. Se você se afasta do caminho, a dor ela cresce, ela te freia. Quanto mais você caminhar na direção contrária, aquela que é o fluxo da vida, aquela que é a direção Sanatana Dharma, o caminho em direção ao encontro consigo mesmo, ao seu florescimento, ao florescimento das suas capacidades, a abertura do teu coração. Quanto mais você caminha na direção contrária, mais esse freio da dor se manifesta. E aí, se você se alinha com essa direção da dor, você encontra novamente o caminho. Então, um resumo assim, bem básico, a gente tem um estudo mais profundo, mais detalhado a respeito da cosmogênese do jogo. Né? Eu sinto que é um conhecimento muito importante, talvez eu possa gravar um vídeo mais específico sobre isso, né? E aí você me acompanha, você recebe também esse material. Então, você, casa 68, né? Você é o próprio amor, desce, aí começa o jogo lá na casa 1, Jhana, vai acompanhando aí na numeração do tabuleiro aí, tá? Jhana. E é deixa eu ver se dá para, acho que dá para destacar aqui, ó, se não me engano. Aqui, ó, começa aqui o jogo, Jhana, que é nascimento, né? Você então entra em Maya, que é a ilusão, que está aqui para garantir esse esquecimento de si mesmo. Maya, que é o próprio tabuleiro, que é Mahamaya, que é a ilusão cósmica, né? E você é o amor, mas nasce nesse mundo desejando ser amado, né? Você é o próprio amor, esquece de si mesmo e como toda criança, nasce nesse mundo desejando ser amado. Dentro desse desejo de ser amado, naturalmente, em algum momento, a criança vai experienciar um choque de abandono, um choque de rejeição. Esse desejo de amor exclusivo da criança, ele não é atendido. Primeiro porque são pais que também são crianças queridas. Né? E quando não é atendida, a criança vence esse choque de desamor, porque para a criança ser amada pelo pai e pela mãe é tudo. A primeira coisa que a criança sente, o que é? É raiva, casa 3. Né? Raiva, que é Krodha, né? Aqui no sânscrito. A raiva, de acordo com os Vedas, ela sempre surge quando ela só é possível porque teve um desejo. No caso, a criança deseja ser amada. Né? E esse desejo não é atendido. Aí vem a ira. Mas a raiva, ela surge como um mecanismo de compensação, de proteção a esse buraco, a essa ferida que foi gerada nesse choque de desamor. Né? E junto com a raiva, a culpa, porque ela tem raiva de quem ela também ama, que são os pais. E essa raiva é como uma infecção na psique, que se desdobra em muitos mecanismos. E, por exemplo, eu não recebi o que eu queria, a criança fala, eu não vou dar o que eu tenho para dar. Né? Você, por exemplo, aí dentro do seu, quando você tem que dar um passo na direção do seu propósito de vida, que você sente que está travado. Lá no fundinho, essa criança birrenta fala, não vou dar o que eu tenho para dar. Aqui também está o auto-ódio, porque a criança entende que ela não foi amada porque tinha algo de errado com ela. E esse ódio acaba se voltando contra si. E também é uma manifestação também da culpa. E se eu sinto culpa, então significa que eu estou devendo algo para a vida. Então eu devo ser punido. Então eu vou me punir antes que a vida me puna. Né? Então todas as possibilidades são várias de manifestação da ira da casa 3. Né? Aí vai para a casa 4. Eu estou passando aqui essas casas, porque o jogo ele começa oficialmente na casa 6. Tá? Então a gente vai introduzir aqui até a casa 6. E a partir da casa 6 a gente vai fazer nossas jogadas. São as respostas aí para a questão que você está procurando. Um Krodha é a cobiça. Né? A cobiça original é o desejo de ser amado pelos pais. A segunda cobiça é esse eu, é um eu idealizado. A criança, quando ela acredita que ela não foi amada, que tinha algo errado com ela, a gente falou isso quando eu vi a primeira vez, né? Ela acredita que tem algo errado com ela, então ela acredita que se ela for perfeita, ela finalmente vai ser amada. Então ela idealiza um eu diante daquilo que ela acredita que os pais esperam dela. E ela coloca toda essa energia original nessa direção. E ela fica obstinada, porque ser amado pelo pai, pela mãe, é tudo para ela. É questão de vida ou morte. Então, ela fica obstinada, e nessa obstinação em realizar esse eu, desenvolve o que vai chamar de um complexo psicológico, que é como se fosse um tirano interno. Um aspecto que está a serviço de garantir essa perfeição. Aquela voz interna que nós pegamos, aquela autoexigência, aquele sentimento de punição,
né, essa pressão que a gente exerce sobre a gente, como se a gente não pudesse ser imperfeito dentro de um mundo imperfeito. Todo mundo tem suas questões. Você tem a sua, tem a minha, cada um tem a sua. Né? Mas essa obstinação em chegar lá, em que a garantia de ser amado pelo pai e pela mãe, gera esse complexo que está o tempo todo apontando para os seus defeitos. Quanto mais aponta para os seus defeitos, mais inferior você se sente, e mais você tem que compensar essa inferioridade, e mais obstinado em realizar esse eu que não é você, que é o eu idealizado. Mais obstinado você fica, e quanto mais obstinado, mais força ganha esse tirano, e esse ciclo se perpetua. A gente vem para a casa 5, que é a casa do chakra básico, que também é onde fica a sede da luxúria, né, da Shakti, e também da energia sexual original, né, que essa corrente de prazer original, né, ela acaba se fundindo com esse sofrimento, esse quantum de energia utilizado para essas defesas, para essas proteções. A gente fica viciado nessas estruturas. Então, a gente fala que também é a sede da luxúria, né, a luxúria que é uma matriz mãe, a mãe da gula, a mãe da preguiça, da procrastinação, vários outros aspectos, outras matrizes também. Porque como eu me desconectei do êxtase original, daquele êxtase divino que vem lá da casa 68, perdido, é como se eu estivesse buscando novamente esse prazer, né? Um prazer além do que a gente conhece. Né? E a luxúria vem com seus pratos, ela te dá uma forma de prazer. Mas por que então eu não vou negar esse prazer da luxúria, seja qual manifestação for? Quando fala da luxúria, não está falando de sexualidade, está falando de todas as manifestações. Né? Se você está aí pensando, imaginando quando você vai ter sucesso e vai ser visto, aí você fica tendo prazer com aquela imaginação, a luxúria caminhando junto com a vaidade, né? É uma manifestação de luxúria, por aí vai. Então, a luxúria, né, conforme ela vai sendo transformada, essa energia que está na base, ela pode ir subindo, né? E por que então que eu vou negar esse prazer se eu nem sei se vale a pena, se existe esse divino ou não, né? Então esse é o papel do disco, que o jogo é um jogo de apego do churela que te prende na base. Ela é a próxima casa, que é a casa 6, que é a casa do apego e do condicionamento. Então, aqui, só para vocês verem rapidinho, aqui no nosso tabuleiro ao vivo aqui, ó, tá na tela, dá para você ver na tela menor. Então a gente está aqui na casa 68, caminhamos aqui pela casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui começa o jogo, apego e condicionamento, né? E é essa casa aqui, você apegado, identificado a sua história, a sua persona, né, toda a sua identidade, também representando todo esse trajeto que constituiu você até aqui. E na síntese tem a ver com a forma única, como o amor vai se manifestar nesse mundo através de você. Né? Ali se forjou uma flauta específica na qual o sopro divino vai soprar por essa flauta, vai emitir um som único. Qual é esse som único? Qual é a pergunta? Qual que é o teu lugar no jogo? Né? Aqui começa o jogo, então, na casa 6. Nós vamos aqui, então, que está o dado na minha mão, está vendo na tela menor. Nós vamos, então, aqui fazer nossa primeira jogada. Então, respira fundo aí. O jogo vai trazer aqui, então, o primeiro elemento, a primeira resposta. 1. Casa 7. Casa 7 é a casa do orgulho, é a minha casa da vaidade, né? É dito que a vaidade, vou botar aqui para mim um pouquinho, é a intoxicação de si mesmo. Né? O orgulho, ele vem compensar qual sentimento? O orgulho é uma defesa. Por que uma pessoa é orgulhosa? Pensa bem, qual é o sentimento que está por trás do orgulho? Sentimento de compensação, né, da ferida de inferioridade. Toda pessoa muito orgulhosa, na verdade, ela, no nível mais profundo, ela se sente inferiorizada, ela precisa compensar isso de alguma forma. E é uma casa bem desafiadora, talvez até para você mesmo. É difícil para o orgulhoso reconhecer o orgulho.
né? Ali também nessa casa a gente vai encontrar aí a autoexigência, a autossuficiência, né? A dificuldade de receber ajuda, a dificuldade de se fragilizar, entrar em contato com a própria, de encarar a própria fragilidade, né? Então, diante da questão que você está trazendo aqui para o jogo, essa é a primeira pista que dá. E o jogo tem um aspecto sistêmico. Então, só da gente cair aqui, né, da gente pousar aqui na casa 60 na casa 7, desculpa, algo já está se movimentando dentro do sistema. É como se a gente colocasse um pontinho de acupuntura ali. Okay? É preciso desenvolver a virtude da humildade, da receptividade e da capacidade de entrar, né, em contato com essa filha de enfermidade. Qual que é o problema? Por que a gente traz essa coisa que a gente tem que ser especial, que a gente tem que ser melhor, que a gente foi ensinado isso, a geração dos baby boomers, né? Você tem que ser o melhor, você tem que se destacar. Isso gera tanto sofrimento. Né? Qual que é o problema de você ser mais um? Por que para você ser um problema? Seria tão mais fácil se não tivesse que ser melhor, que ser especial? Olha as plantas, os animais, como eles se movem. É bem mais tranquilo isso, não tem essa questão. Né? A gente traz isso. Né? Isso gera muito sofrimento. Esse tirano, essa autoexigência que eu falei agora há pouco, está dentro dessa casa. Se você já se identificou com essa autocobrança, autoexigência, tem orgulho, tem dor. Então, resumindo aqui o arquétipo dessa casa, é coragem para se fragilizar, coragem para permitir, talvez não ter que ser tão bom assim, né? Você poder ser você, inclusive estabelecer amizades mais sinceras. Não é verdade? Quando você pode ser você, os nossos grandes amigos são aqueles que conhecem os nossos defeitos. A gente pode ser que a gente não tem que sustentar nada. E aí que cria vínculo, aí que cria empatia. Então essa é a primeira casa. Vou jogar agora para a próxima casa. Tem vindo duas vezes no jogo, tem um aspecto de negação aí. Devagarinho aqui, mais uma casa. Casa 8. Casa 8, que é a casa da avareza. Né? Casa da avareza tem a ver com um trabalho aí com a generosidade. Dar e receber. Então, a primeira chave que o jogo ensina é que dar e receber é uma coisa só. Não, mas eu ajudo muita gente, eu dou muito, me sacrifico muito. Eu vou te perguntar assim, você é a pessoa que mais dá do que recebe? Você sente assim, que você dá muito, mas as pessoas talvez não reconheçam que você dá tanto? Ou você tem dificuldade de se ajudar, você ajuda, mas tem dificuldade de ser ajudado? Se esse é o seu caso, questione essa doação. Porque a pessoa que dá mesmo é a pessoa que sabe receber. Até porque é uma pessoa que, se ela é generosa, ela começa a ser generosa com ela mesma. Talvez a gente esteja começando a falar aqui da autoavariza. E esse doar, que eu acreditava que era generosa, que eu era generoso, na verdade pode ser a tua culpa atuando, tentando compensar. Pode ser um desejo de pertencer, um desejo, inclusive, de ser especial. E até mesmo a vaidade de se sentir melhor ou especial porque você ajuda, porque você faz. Né? Então ele vem provocar aqui um arquétipo que a gente chama aqui no jogo também. Está muito relacionado com esse arquétipo aqui, ó, vou mostrar para vocês, que é o arquétipo do servidor, né, que muitas vezes acaba se sacrificando para ajudar o outro quando ele atua no aspecto negativo dele. E às vezes às vezes é raiva por trás disso, às vezes é a birra mesmo. Não recebi o que eu queria, então eu não vou dar o que eu tenho para dar. Isso é avareza, né? Então, se o teu tema é propósito de vida, por exemplo, se é relacionamento, você vai olhar para a relação, o que é que você está esperando do outro, mas que você não está dando. Você ouve o outro, você ajuda o outro, você faz empatia com a dor do outro. Onde que você está sendo avarento, que de repente você espera está esperando que tivesse uma relação, um companheiro ou uma companheira diferente, que tivesse uma relação melhor, mas o que você não está dando de verdade? Você está se abrindo, você está se dando mesmo de verdade? Se é propósito de vida, é com você mesmo, porque propósito de vida tem a ver com entregar aquilo que você veio trazer, aquilo que é único,
que você trouxe para o mundo. E aí, a avareza é o tema que vai vir mesmo. É um tema que vai vir mesmo. Né? Não ocupar o seu lugar. Uma casadinha ali com a vaidade também, não ocupar o seu lugar, também muitas vezes é a vaidade. Ah, vergonha. Vergonha é uma filha da vaidade. Né? Porque às vezes ocupar o seu lugar, mas eu não ocupo o meu lugar inconscientemente para não ter que encarar a minha vaidade, fica mais fácil. Né? Às vezes é mais desafiador você fazer o que veio fazer, se permitir brilhar e ter que dar conta daquela vaidade ali, brilhando. E sem brilhar fica fácil. Né? Às vezes, a melhor maneira de trabalhar é realmente fazendo o que você tem que fazer, com vaidade mesmo, com tudo. Aí você junta a vaidade, nesse aspecto que estou dizendo agora. Mas a avareza, então você não se posiciona. Você não se coloca. Né? Ok? Então, a avareza também tem a ver com a matriz da escassez. Tem a ver também com o medo da escassez. Eu tenho que reter, porque senão vai faltar. É a falta de confiança no fluxo da vida. Né? Eu não confio. E essa falta de confiança é refletida na tua vida. Então quem não confia, acaba gerando movimentos e escolhas a partir desse medo. E as escolhas que nascem desse medo são as que geram as consequências negativas na sua vida. Né? A escolha que nasce da confiança gera um resultado positivo. Então é preciso olhar para esse medo da escassez. E mais uma vez, como eu disse, a gente está aqui tendo a oportunidade de botar mais um pontinho de acupuntura agora dentro da avareza para te ajudar. A gente está montando um acorde aqui. Vou fazer mais uma jogada. 4. 1, 2, 3, 4. Casa 12. Então eu expliquei para vocês que no jogo tem 10 serpentes e 10 espadas. Vamos voltar aqui para compartilhar a imagem aqui, que vai ajudar você a ver melhor o tabuleiro, tá? Aqui, ó. Pronto. Das casas. Então, procura aí, você vê a numeração. Vocês estavam aqui na casa 7, Mada, que é a vaidade, está em sânscrito, tá, gente? 8 é Matsara. E aí você tirou um 4, foi lá para a casa 12, ó, que é a Marxa, que é uma serpente. No jogo, quando você cai na cabeça da serpente, você desce até o rabo. A casa 12 é uma das matrizes mais difíceis de serem percebidas, porque ela é a matriz da inveja. Talvez fizeram uma pesquisa e entrevistaram, sei lá, mais de 1.000 pessoas, não sei exatamente quantas pessoas são, e perguntaram para essas pessoas dos 7 pecados capitais, desculpa, qual delas elas se identificavam? E menos de 1% das pessoas reconheceram a inveja. E fizeram uma outra pesquisa perguntando dessas pessoas quantas se sentiam invejadas. Mais de 99% das pessoas se sentiam invejadas. Onde que está o invejoso? Né? Difícil. A inveja é difícil de ser percebida. Ó. A gente vai cair, vai voltar na casa 8, nós vamos falar por que você caiu 2 vezes na casa 8, porque você talvez ela não tenha entendido, não tenha recebido o que a casa da avareza aí está querendo mostrar, está querendo ensinar, e aí você está tendo que pegar a serpente aí e voltar para a casa 8. Nós vamos descer para a casa 8 agora. Mas eu vou falar primeiro da casa 12, que é a casa da inveja. A inveja tem a ver primeiro com comparação. É um pé de abacate querendo dar goiaba, é a goiabeira querendo dar acerola, é a jaqueira querendo dar limão. Né? Qual que é a tua essência? O que você veio trazer para o mundo? A pessoa que ocupa o seu lugar, que sabe quem é, sabe qual é a sua essência, qual é a sua fragrância, ela está satisfeita, feliz, ocupando o lugar dela, e cada um tem o seu lugar, aquele é o lugar do outro. Esse aqui é o meu, e está tudo certo. Mas a gente começa, muitas vezes, já na infância. A mãe que compara um irmão com o outro, que dá mais afeto para um porque aquele tem uma qualidade que você não tem, e esse fenômeno da comparação começa a se estender. Mas quando eu vejo o outro brilhar, o outro ter sucesso num quadrante, que inclusive é o meu quadrante de trabalho, se você puder observar aonde que atua a inveja dentro do teu sistema, você tem uma pista para identificar qual é esse ponto de inferioridade que está no teu sistema. Então, por exemplo, né, às vezes identifica a inveja. Tem a família, tem a história da família lá que tem um primo rico, por exemplo. Né?
E aí a avó, a tia ou a mãe fala, olha só, tá vendo seu primo deu certo, seu primo não sei o quê, não sei o quê. Aí os outros primos aí todos, né, mexidos aí com esse primo. Um dia chega na festa da família a notícia que aquele dinheiro do primo era o dinheiro que veio, vamos supor aí, de corrupção, por exemplo. Nessa hora, todos aqueles que achavam que não tinha inveja, em vez de ficar triste, né, com a notícia, sente um tipo de prazer, um tipo de alívio. Significa que ali tinha inveja. Porque inveja é um desejo que o outro caia, que o outro rebaixe, para que não tenha que viver esse sentimento de incapacidade, de inferioridade. E na síntese é a inferioridade atuando. Tem muito a ver também com o que a gente falou aqui da casa do orgulho. E é uma falsa crença de que também você não é capaz de fazer aquilo. Né? Existe até mesmo o comando aqui, acho que caiu aqui rapidinho. O vídeo, pelo jeito, aqui está dando continuidade. Vou voltar aqui a compartilhar a tela. Ok? Então a gente pode falar um pouquinho aí a respeito da inveja e a raiz dessa inveja. Então a gente desce, então, vou mostrar aqui o tabuleiro para vocês. Olha o tabuleiro pequenininho aqui, ó, a gente desce para a casa 8. Voltamos para a casa 8, que é a casa da avareza. E aí? O que tem a ver com você, essa avareza? Então, às vezes, o jogo cai duas vezes na mesma casa, que é para a gente ter certeza do ponto de trabalho. É algo que você precisa dar, precisa entregar algo. Começa por você, e diante do desafio que você está vivendo, o que você não está fazendo? O que você não está dando? Você pode começar a dar. Às vezes, eu só vou poder ajudar quando eu tiver um corpo, quando eu estiver aqui. Não. A vida o tempo todo está abrindo espaço para aquilo que eu tenho para dar. Se você observar o que a vida te pede a cada instante, você é a peça que falta em cada cenário onde você se encontra, é a peça, é o encaixe perfeito ali, entende? A vida ela está te convidando a dar isso que você tem para dar. É uma questão de se abrir para isso. Muitas vezes, inclusive, eu não sei o que é que eu tenho para dar, não lembro, não sei, que é um mecanismo de defesa para não dar mesmo o que tem para dar. Então, eu preciso nem saber o que é. Tá? Vamos caminhar aqui mais uma vez. Vamos jogar novamente aqui o dado. Acompanha aí na imagem aí do tabuleiro. 6. Aqui um pouquinho, então, da casa 8. Caminhamos 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente vai aqui para a casa 14, que é a casa do segundo chakra, que é o chakra dos relacionamentos. Aqui nós estamos falando do elemento água, que também é o chakra da criatividade, mas é da fluidez, né? Da entrega também, dessa dança do masculino e do feminino. A capacidade de se aprofundar, a capacidade de se abrir para o outro. Mas é ali também que estão as nossas repressões, né? Nossos medos. É uma casa que chama para a nossa espontaneidade, né? Nossa capacidade de se diluir. Tem uma característica também dentro desse elemento água, desse feminino que se entrega. Né? E além da página 2, nas relações, né? Fluxo, né? E a casa da energia da sexualidade. E aí são muitos desdobramentos dentro da sexualidade. Eu não vou conseguir abrir esse tema aqui, mas eu saiba que é nesse ponto que o jogo tá trabalhando com você, né? E aqui a gente posa a casa, a peça, e colocamos mais um pontinho aí, constituindo esse acorde aí de cura dentro desse trabalho que a gente está fazendo aqui agora. Tá, ok? Eu vou fazer mais uma jogada, nossa última jogada, para fechar o nosso acorde aqui. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uau! Então, olha só, só você somar aí, dá 14 mais 6 vai para casa 20. Se você olhar aí na tela, você vai ver. Vou colocar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó, marquei aqui, né? Ó, a setinha aqui. Que a casa 20 é Dana.
Dana é a casa da caridade. Olha, a gente entrou 2 vezes na avareza, né, para entender, se abrir ali no segundo chakra e vir aqui para a espada da caridade, que é a espada da doação. E aí já é o oposto da, que ótimo, né, que é o oposto da avareza, que nos faz subir, ó, para a casa 32, e é a casa do quarto chakra, a casa do coração. É a casa, eu costumo dizer que é a casa da missão, né? Realização da missão, abertura do coração. Incrível, né? Incrível como que o jogo vai no ponto. Tenho certeza que até aqui o jogo já mostrou muita coisa para você. Segura aí e tem uma coisa boa para você aí também, né? Então guarda isso e observa esses símbolos. Anota aí, então, avareza. A primeira casa é vaidade, avareza, inveja, que volta para a avareza de novo. Segundo chakra, relacionamentos, criatividade e agora caridade, que nos leva até o chakra do coração, né? Dentro disso, eu sei que você está assistindo esse vídeo porque você tem uma conexão aí com essa frequência de sincronicidade, de sinais, dos arquétipos. Você já experimentou aí nesse formato coletivo. Imagina como que o jogo acontece no individual, onde a gente traz a história de vida, traz as suas questões, a gente vai explorando, você vai interagindo, a gente vai juntos investigando, né? Eu, quando soltei esse trabalho, em muito pouco tempo, minha agenda ela ficou lotada. Foi um trabalho que trouxe muito resultado para muita gente, porque funciona, a metodologia ela é precisa, eu falo que é tecnologia, né? Porque é uma magia mesmo, né? É incrível. E esse trabalho, em pouco tempo, a minha agenda lotou, eu comecei a atender muita gente, ajudar muita gente, as pessoas estão indicando pessoas, e o trabalho foi crescendo. Depois também de muitos anos, onde foi se consolidando essa metodologia, até que eu recebi um chamado para compartilhar aqui também a tela para vocês, para abrir o. Cadê aqui, gente? Abrir o curso de formação, né, dessa metodologia, que é o jogo da vida, que tem como ferramenta principal o Mahalila. Eu sei que muitos já estão assistindo o vídeo porque já estavam querendo saber sobre o método, mas queria também ter um pouquinho mais aí de experiência com o jogo, né? Eu vou apresentar aqui rapidinho para você sobre esse curso de formação e como eu estou gravando esse vídeo especificamente também para os alunos que, pela instabilidade que nós tivemos na gravação do vídeo de ontem, eu preparei aqui também uma condição especial aqui no final. Essa condição só vale até agora, dia 2 de outubro, que é o dia que começa oficialmente o curso, dia 2 de outubro às 20 horas, online, mas não se preocupe se você não pode estar no dia 2 de outubro online, porque você também pode assistir a aula gravada, mas é a última chamada, e dentro dessa última chamada eu deixei aqui uma condição, um bônus para quem está recebendo esse vídeo, que foi você que se inscreveu para participar daquela aula gratuita que eu divulguei, e agora estou aqui gravei esse vídeo específico para você, também para você não perder essa promoção, né? Ela só ia até hoje de manhã, na verdade, e como teve essa instabilidade, esse problema na gravação, a gente está estendendo aí, né, mas até hoje mesmo, máximo amanhã de manhã, quem sabe, se não tiver vaga, para que você ainda consiga entrar no curso dentro dessa condição especial. Então, o curso ele é dividido em 2 partes, né? A gente tem o formato do curso tanto presencial quanto online. O presencial é um encontro por mês em São Paulo, é um domingo por mês em São Paulo, e no online são 2 encontros ao vivo comigo, de 2 horas à noite, durante a semana. E aí, se você não pode estar numa dessas aulas presenciais ou numa dessas aulas online, você pode repor o conteúdo com essas aulas que vão ficando gravadas e você tem acesso vitalício a essas aulas, né? Então, o primeiro módulo, que é a primeira parte do curso, além da vivência com o jogo e o papel dos jogos no desenvolvimento da humanidade, a gente vai falar da história do jogo Védico Mahalila, jogos de autoconhecimento, suas funções, sincronicidade, a jornada do herói, os 12 arquétipos de Jung, que são um trabalho fundamental dentro desse processo, é parte da metodologia, o estudo sobre as máscaras, autoconsciente inferior e superior,
todas as matrizes do eu inferior, né? Então, que se estruturam todas essas defesas e essas equações psicológicas que vão te dar base para quando a gente entrar no módulo 2, que é a segunda temporada do curso. O curso tem um total de mais ou menos 10 meses, né? E no módulo 2, então, a gente começa a estudar mais especificamente, já diretamente o Mahalila, todas as regras básicas, cada uma das 72 casas do jogo, as relações entre as casas do jogo, e aí eu vou te ensinar técnicas de condução, roteiro de atendimento individual, de atendimento de grupo, prática e experimentação. Uma das coisas que me motivou muito quando eu saí da avareza, né, e abri o curso de formação, foi ver que eu pude prosperar e ter um retorno financeiro muito bom, muito positivo mesmo com o jogo. E já não estava podendo atender todo mundo, então eu preciso expandir esse trabalho. Para você ter uma ideia, hoje com um final de semana, onde você atende grupos de 4 pessoas, então quando eu monto uma Mahalila, que é uma ferramenta muito atrativa, né? Você veio aqui assistir essa aula porque você se atraiu, né? Uma coisa instigante, prazerosa, jogo. Isso gamificação é a tendência nesse momento. E tanta oferta de terapia no meio dessa crise financeira, tanta coisa sendo oferecida, é preciso ter uma coisa inovadora, inclusive para você aplicar as próprias ferramentas que você traz, seu próprio conhecimento dentro de um momento prazeroso e instigante, né? E com a metodologia que seja certeira, que seja profunda. Então, você monta grupos de... quando eu faço trabalho, eu vou para um espaço, faço parceria com um espaço, divulgo nesse espaço o trabalho e normalmente encho os grupos. Eu monto grupos de 4 grupos de 4 jogadores. Um grupo no sábado de manhã, um grupo no sábado à tarde, um grupo no domingo de manhã, um grupo no domingo à tarde. Dão 16 jogadores. Hoje eu cobro, até não estou fazendo mais, porque eu tenho muita demanda em outras áreas, mas eu cobro 450 por jogador. Então você calcula, daria 1.800 por grupo. 1.800 vezes 4, nem calculei, né? 5.600. Se você cobrar menos, se você cobrar 250 por jogador, você tem R$4.000 no final de semana de trabalho. Hoje eu estou te passando essa informação, porque eu já vou te passar aqui também os valores do curso, você vai ver que o valor do curso é menor que um final de semana que você poderia estar atuando já com essa ferramenta. Então, vamos chegar aqui no valor dos preços também, para você entender como funciona. Aqui é a imagem da nossa última formatura, que foi presencial aqui no Flor das Águas, mas que mesmo quem não pôde vir também se formou, a gente tem uma forma de organizar essa formatura para quem está à distância, mas tanto os alunos do curso presencial como do online são convidados para esse dia solene, aqui os alunos praticando, já atendendo pessoas externas que vêm com a formação, né? Onde a gente vai avaliar e ajudar nesse fechamento. E a gente faz também, a gente traz rituais védicos, cerimônias nesse dia, onde a gente vai conectar com a egrégora ancestral do Mahalila. Aqui não está aparecendo na imagem, mas ficam todos os tabuleiros. Olha, dá para ver aqui atrás uns canudos, tá vendo? Mais à direita aqui da imagem. Então, todos os tabuleiros ali sendo abençoados, os dados, e aí, né, uma energia muito forte. E aí, quando a gente vai entregar, então, finalmente, olhando tudo, que é o tabuleiro, diploma, você vai receber, não sei se dá para ver aí, os arquétipos, vai receber um tabuleiro, que é um tabuleiro no formato grande, que é bom tanto para o individual quanto para trabalho em grupo. Vai receber em PDF o manual do facilitador, as fichas de cada um dos arquétipos, para cada arquétipo tem uma ficha dessa, com todas as informações relativas a cada um dos arquétipos. Então, todo o material de jogo que você precisa, né, você recebe também nessa formação. Né? Então, aqui estão os valores. Então, no curso presencial, são 10 vezes de R$333, e o curso online, ele tem um valor diferente, que são 10 vezes de 234. Você tem também um custo adicional da matrícula, que é 260. Você vai precisar adquirir o kit do jogo, que é todo esse material que eu citei, que hoje tem um valor de R$500. E, opcionalmente, você pode também, após a formação, participar de grupos de supervisão a longo prazo comigo, onde a gente vai te acompanhando, te instruindo e aprimorando a tua técnica. Mas, claro, né, que eu fiz uma condição especial, né, para quem está participando aqui hoje, também para incentivar, porque o curso já começa já amanhã, e para incentivar você também a entrar, né, no curso. E
uma forma de facilitar a sua entrada mesmo, né? Um convite mesmo para você chegar mesmo para o curso. E aí, então, olha só, valores de matrícula, o kit do jogo e a supervisão, você não vai ter custo zero, 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 zero. Não paga a matrícula, não paga o kit do jogo, vai ter já a supervisão incluída para você ao final do curso, e você vai investir somente esses valores, como eu te expliquei, com o próprio jogo, facilmente você retorna esse valor, né? Então, junto com esse vídeo, né, provavelmente chegou para você aí um link do curso de formação, caso você queira se inscrever, né? Aqui estão os nossos contatos, ó. Vou tirar aqui da frente. Aproveite, me siga nas redes sociais, me acompanha lá no Instagram, tenho certeza que você vai gostar dos temas, dos assuntos que eu trato lá no Instagram. Aqui está o WhatsApp, que você pode tirar dúvidas sobre forma de pagamento, né? Aqui, a princípio, os pagamentos são feitos em cartão, mas de repente você não tem o saldo do cartão, a gente pode fazer em outro cartão, dividir os cartões, ou fazer o pagamento recorrente, ou ver outras formas de te ajudar nesse processo. Faz um contato aqui no WhatsApp, direto com a gente. Preferência já, porque já está fechando as inscrições, né? E aí você entra no nosso site, que também tem lá as informações. Nosso site é www.ojogodavida.com.br/formação, sem acento, sem ser cedilha. Então, ojogodavida.com.br/formação. Eu acredito que quando eu te enviei esse vídeo, eu tenho te mandado também o link do site, tá? Lá no site você vê que fala lá do valor do kit, fala do valor da matrícula, mas o link que está lá para você clicar para se inscrever, seja no presencial ou no online, ele não vai te cobrar isso, não vai te cobrar nem a matrícula e nem o kit do jogo. Mas isso é só até, no máximo, amanhã de manhã, para dar tempo de você entrar nessa turma ainda, depois os valores retomam ao normal, né? Depois, na verdade, a gente só vai abrir uma turma no ano que vem, né? Só provavelmente no final de março, abril do ano que vem. Então, aproveita essa oportunidade. Se você gostou do conteúdo que eu entreguei, espero que você tenha gostado de mim também. Vai ser um prazer estar junto com você, te ajudar nesse processo. E mais do que um curso de formação, a gente fazer juntos uma jornada de autoconhecimento. E esse curso ele acontece também dentro de um grande jogo. O curso é um jogo. Aí depois eu explicar isso para você num outro momento. Muito obrigado por você que me assistiu até aqui, né? Quem sabe eu também vou ter a oportunidade de te conhecer, e quem sabe de se ver em breve, e vai me acompanhando aí, vamos seguir juntos, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado.